Nesse momento, nós já temos ciência de muitas informações sobre o sistema nervoso central. Agora, nós vamos perceber algumas áreas do sistema. Sabemos que ele tem subdivisões entre o sistema nervoso central e periférico. Sabemos da sua célula responsável, a célula responsável pelo sistema nervoso. Sabemos também que a sinapse é ela que vai fazer a condução dos impulsos elétricos do meu sistema. Primeira coisa que eu preciso que você saiba, que o córtex cerebral, ele tem funções específicas. Gente, cada estrutura dessa que vocês observaram lá na videoaula, lá no material complementar com aquela videoaula que eu passei para vocês, quem não assistiu, por favor, interrompa a videoaula agora e volta lá para assistir o material complementar e depois retorna. Você vai perceber que cada área do meu cérebro vai ter funções específicas, tá? Em cima do meu organismo. E aí, antes até de eu apresentar as funções, eu quero que vocês observem para relembrar. Ó, o lóbulo frontal, o parietal, só a localização, galera, e o temporal. Eu tenho na parte da nuca o lobo occipital, tá? Nessa parte do lobo occipital, eu tenho o cerebelo e o tronco encefálico, tá? O tronco encefálico muito próximo à medula e o cerebelo localizado no centro, né? Na direção do lobo occipital. E aí a gente começa a observar, de acordo com as lesões, o tipo de sequelas ou risco-morte que esse indivíduo vai adquirir. Córtex cerebrais. Quais são as suas funções? Pensamento, movimento voluntário, linguagem, julgamento e percepção. Tudo isso é de responsabilidade do córtex cerebral, tá bom? A palavra córtex vem de casca, isso porque essa estrutura ela é mais externa da região cerebral. A sua espessura ela varia entre 2 e 6 milímetros, tá? O lado esquerdo e direito desse córtex cerebral são ligados por um feixe grosso de fibras nervosas, chamado de corpo caloso. Quem assistiu, observou o corte anatômico e observou bem esse corpo caloso. Os lóbulos são as principais divisões físicas do meu córtex cerebral, tá? O lobo frontal, ele vai ser responsável pelo planejamento da consciência e pelo controle motor. O temporal já tem uma responsabilidade e importância relacionada à memória e audição. O lóbulo parietal vai ser responsável pelos sentidos corporais, tá? Relacionada à parte espacial também. E o lóbulo occipital vai direcionar a visão. E aqui eu tenho algumas fotos, tá? De tudo que se foi falado. E vamos agora entender qual é a função do cerebelo. O cerebelo ele vai ter uma função de movimento, equilíbrio, postura e tônus muscular, tá? A palavra cerebelo vem do latim também e sua origem, seu significado seria pequeno cérebro. O cerebelo ele vai ficar localizado ao lado do tronco encefálico, tá? É muito parecido com o córtex cerebral em alguns aspectos. O cerebelo ele é dividido em hemisférios e tem um córtex que recobre estes hemisférios. Então, ele vai ser dividido em 2 hemisférios com o córtex recobrindo esses hemisférios, tá? Aqui eu tenho a subdivisão, né, do tronco encefálico. Aí eu encontro o mesencéfalo, a tuberosidade, a tuberância anular e o bulbo raquídeo. E ali a estrutura do cerebelo. Tronco encefálico. Ele é a área do encéfalo que fica entre o tálamo e a medula espinal. Possui várias estruturas como bulbo, mesencéfalo e a ponte, que foi observada aqui nessa parte superior da alma, né? A respiração. Quais são as funções? Respiração, ritmos e batimentos,
cardíacos e a pressão arterial. Isso é a responsabilidade da função do encéfalo, da região ou do tronco encefálico, tá bom? Para a manutenção da vida. Então, você observa que dessas regiões, ele vai mexer, ou vai centralizar, organizar regiões específicas e de grande responsabilidade para a manutenção de vida. Já o bulbo, ele vai receber informação de vários órgãos do nosso corpo, tá? Controlando as funções autônomas, chamada vida vegetativa. Vai controlar batimento cardíaco, respiração, pressão do sangue, reflexos de salivação, tosse, espirro e o ato de engolir, ok? Tudo isso dentro, todo esse controle e regulação dentro do bulbo. A ponte ela participa de algumas atividades do bulbo, tá? Interferindo no controle da respiração, além de ser um centro de transmissão de impulsos. Se você observar o nome ponte, você vai entender, né? É como se fosse um setor de passagem, tá? Passagem e regulação para o cerebelo. Serve ainda também de passagem para fibras nervosas, que vão ligar o cérebro à medula. Então, por isso o nome ponte, ok? Mesencéfalo. Qual é a função do mesencéfalo? Audição, visão, movimento ocular ou dos olhos e a movimentação do nosso corpo. E aqui mais uma fotinha para vocês observarem todas as estruturas. Acho muito importante ler um material para poder ficar bem ciente de tudo que está aprendendo. E a região do tálamo, gente? Qual é a função do tálamo para o nosso organismo? Ele vai trazer a integração social e motora, tá? O tálamo, ele sempre vai receber informações sensoriais do nosso organismo ou do nosso corpo e passar imediatamente para o córtex cerebral. Aí, imediatamente, o córtex vai enviar informações motoras para o tálamo, que posteriormente vai ser distribuída por todo o corpo. Vai participar juntamente com o tronco encefálico do sistema reticular, que é encarregado de filtrar mensagens que se dirigem às partes conscientes do cérebro. E aí a gente observa que muitas das vezes a gente passa num local na rua e vê muitas coisas. E algumas elas vão ficar retidas e outras a gente vai se recordar, né? Nós vamos nos recordar. Então, tudo isso é regulado no tálamo. E o sistema límbico? Espero que vocês tenham assistido às aulas, né? Os materiais complementares que vão ajudar bastante. O sistema límbico, ele vai ter a função do comportamento das emoções ou comportamento emocional. Ele vai ser responsável pela nossa memória,